Campina Grande, quarta-feira, 17 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia do Tribunal de Contas. Como cidadão brasileiro, todos nós contribuímos com os nossos impostos, tributos, a nível estadual e federal. E nós esperamos que esse tribunal, sempre quando apresenta o seu relatório, para que todo cidadão seja devidamente esclarecido, aguardamos e esperamos que todas as contribuições e todos os impostos sejam usados de modo que o cidadão possa usufruir dos seus direitos, a moradia, educação, segurança e aquilo que nós mais desejamos é que haja lisura e transparência por este tribunal. Dentro de instantes, nós estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e ainda teremos a oportunidade de ouvir uma belíssima música para o seu enlevo espiritual, ministrada pelo conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Portanto, continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, sem sombra de dúvidas, e você será profundamente enriquecido. Nesse momento eu queria fazer um apelo que eu tenho feito aqui quase que constantemente, mas devido à situação em que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, precisamos das vossas orações e também da sua contribuição para que este programa permaneça no ar. Você poderá fazer duas coisas como eu tenho falado aqui. Oração, para que nós continuemos com essa porta aberta, transmitindo a palavra de Deus todos os dias. E também, se você desejar no seu coração, se tiver o desejo de cooperar, de contribuir, fazendo a doação de uma generosa oferta para manter este programa no ar, eu faço a seguinte recomendação. Você poderá fazê-lo através da agência bancária Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos agradecidos por aqueles que orarem e também por aqueles que cooperarem para que este programa permaneça no ar. Contamos com a sua ajuda, com seu apoio e com a sua solidariedade. Quero deixá-los agora com o conjunto coral Sarah Calley.
primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ficar em pé, reverentemente, que a gente vai passar muito tempo sentados, né? Vamos abrir, quem puder ficar em pé, tudo bem. Quem não puder, pode permanecer sentado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Versículos de 1 a 9. 1 Coríntios. Vamos acompanhar a leitura aqui no Data Show. Vamos ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? De pé como estamos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo ano que estamos iniciando. Eu creio que todos nós estamos com os nossos corações abertos e receptivos para ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Como já falou através do testemunho, cremos que Ele vai falar através da exposição da sua palavra. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, te glorificamos, porque estamos iniciando o ano novo que o Senhor está nos presenteando. Obrigado, ó Deus, por este início de escola dominical, quando estamos aqui reunidos para celebrarmos a primeira escola dominical do ano. Abençoe a todos os alunos aqui presencialmente. Pedimos-te por aqueles que estão nos acompanhando em suas residências, através da mídia, através da transmissão. Pedimos-te por aqueles que não puderam comparecer. Alguns estão enlutados, perderam entes queridos, outros estão enfermos, outros estão hospitalizados, alguns estão viajando, outros estão trabalhando, enfim, te pedimos por toda a igreja, que o Senhor se digne de abençoar a todas as famílias, e abençoe-nos agora, dando-nos a graça, a unção, a sabedoria, o conhecimento, para que nós possamos transmitir, comunicar a Tua palavra, conforme acabamos de ler e ouvir. Eu te peço, portanto, que Tu nos dê a unção do Teu Espírito Santo, na comunicação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. E eu gostaria de falar introdutoriamente agora sobre a igreja de Corinto, para depois a gente tecer o assunto que nos interessa. A igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo São Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos dos Apóstolos, salvo engano, no capítulo 18. E esta igreja teve como pai fundador, o apóstolo São Paulo, em sua segunda viagem missionária. E essa igreja, ela tinha três coisas que eu gostaria de destacar nessa manhã. A primeira delas era a sua localização. A segunda coisa é a condição sociocultural. Muito importante o que vamos falar aqui.
E a terceira e última coisa era o seu estado espiritual, certo? Localização, situação sociocultural e também em relação à situação espiritual, o nível, o grau espiritual daquela igreja. Corinto era uma província da Roma ou da Acaia, principalmente aquela região ali da Grécia. Deus me deu o privilégio de por 3 vezes visitar essa cidade chamada Corinto. E eu posso falar por aquilo que eu vi e ouvi dos guias turísticos. Era uma cidade riquíssima, riquíssima. Era uma cidade portuária. Essa era a situação geográfica daquela cidade de Corinto. E eu quero destacar aqui uma coisa que vocês já vão deduzindo aí para a gente chegar na questão sociocultural. Por ser uma cidade portuária, preste atenção no que eu vou dizer. Toda cidade portuária, geralmente, ela é vulnerabilíssima a toda sorte de depravação e de corrupção e de imoralidade. Toda cidade. E não foi diferente em relação a Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que na época, ela por ser uma cidade portuária, todos os navios mercantilizantes ancoravam, aportavam naquele cais do porto para trazer e levar mercadorias. Era, portanto, uma cidade muito importante. Eu diria até, comparando aqui com nossos estados do país, era uma São Paulo da época. Presta atenção no que eu estou dizendo. Era como se fosse uma São Paulo da época, naquela região. Cidade muito concorrida, muito visitada, e todo mundo era como quem dizia: vamos a Nova York, vamos a Tóquio. Era uma cidade assim, muito importante. Então, o atrativo para aquela cidade era a importância de ser uma cidade portuária. A segunda coisa aqui que eu poderia citar em relação à vida moral e cultural é que ali naquela cidade havia uma idolatria muito forte, muito grande, a deusa Afrodite. Era considerada a deusa da época, idolatrada, ovacionada, mas era mais no sentido de perversão moral. Eu estava ouvindo e lendo alguns comentários sobre a cidade no que diz respeito à deusa Afrodite, a deusa Vênus de Corinto. Havia cerca de mais de 1000 mulheres, belíssimas, formosas, bem feitas, que prestavam culto à deusa Afrodite, oferecendo seus corpos para serem prostituídas pelos marinheiros que aportavam em Corinto. E havia, inclusive, no lugar mais elevado de uma montanha, e eu estive de lá olhando a montanha, havia o templo de Afrodite. Então todos os marinheiros, todos os mercantilizantes que chegavam em Corinto, que desejavam possuir aquelas mulheres, que prestavam serviço cultual à deusa Afrodite, eles tinham que escalar aquela montanha para ir lá em cima se deleitar com prazeres efêmeros da carne. Era uma maneira com que aqueles homens, quando chegassem lá ansiosos para encontrar aquelas mulheres, eles já estivessem com uma certa dificuldade física, porque subiam escalando a montanha. Eu estive lá, é uma montanha alta. Não sei se a irmã Aurizete foi numa dessas excursões. Eu me lembro que parece que minha irmã Cícera estava conosco, ela esteve conosco. Então lá em cima na montanha estava lá o templo de Afrodite, e aquelas mulheres estavam ali para servir aqueles homens. Era uma maneira delas prestarem culto. Então vocês vejam que a perversão, a imoralidade, a vida sociocultural daquele povo era muito deplorável, muito desagradável. Era uma vida realmente, era uma cidade prostituída. Então vocês vão deduzindo aí
a situação moral, social, a situação geográfica, e foi lá onde Paulo encontrou uma oportunidade grande para plantar uma igreja. Ele disse: bom, aqui vai ser uma bênção a igreja que eu vou plantar aqui em Corinto, porque a gente precisa de alcançar os perdidos. Paulo tinha isso na sua mente: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Essa cidade precisa de ouvir o Evangelho, esse povo é carente de ser alcançado pela palavra de Deus. Então Paulo pôs no coração, plantou uma igreja lá. Só que muitos daqueles convertidos, quando vinham para a igreja de Corinto, muitos deles ainda estavam por passar pelo processo do novo nascimento. Muitos deles não haviam nascido de novo ainda, eram convencidos, eu diria, logo em primeira instância, mas ainda não tinham se convertido, não tinham nascido de novo. E Paulo então começou a encontrar dificuldades com relação à vida moral, à vida sociocultural, à vida espiritual, que é o terceiro problema que eu estou citando aqui, né? O nível espiritual, o grau espiritual, o termômetro daquela igreja de Corinto deveria servir de divisor d'água para fazer a diferença entre o que era viver uma vida mundana, profana, idólatra, prostituída, em relação à vida daqueles que haveriam de passar pelo processo do novo nascimento. Então a igreja de Corinto ia servir de divisor d'água. Alguém ia dizer, por isso que Paulo disse, se alguém, em 2 Coríntios 5,17, ele nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Aí você vai entender por que a igreja de Corinto foi plantada lá, para fazer diferença, para mostrar que quem tinha nascido de novo não vivia, não deveria viver mais aquela vida pregressa, escravo do pecado, debaixo do domínio do pecado. Então dá para você entender a razão de ser da existência daquela igreja. Então aquela igreja, podemos dizer que foi uma das igrejas mais difíceis que Paulo plantou. Mais difíceis. Inclusive, vocês deram para perceber pelo texto que eu li, que Paulo inclusive encontrava naquela igreja, dentre a membrazia, muita gente vivendo na completa carnalidade. Essa é a expressão que nós encontramos aqui, inclusive o texto que eu li para vocês. Ele começa dizendo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então, porque muita gente estava vindo para a igreja, estava trazendo uma bagagem cheia de maus hábitos, de maus costumes. Eu me lembrei agora do presbítero Sidney, pregou um sermão aqui, né, sobre o meu gostoso chocolate, como era o tema? Meu doce pecado. Pronto, trazia uma caixa cheia de doce pecado e vinha para a igreja, aquelas caixinhas de doce pecado, como você pregou aqui. Não esqueço nunca daquele sermão. Então muitos deles estavam ainda com aquelas práticas, com aqueles hábitos, e era uma prática puramente carnal, carnalidade. Então essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, nessa condição de Paulo ter uma visão de levar os convertidos a uma mudança de vida. Porém, ele encontrou muita dificuldade. Ele encontrou nessa igreja divisões, encontrou nessa igreja promiscuidade, ao ponto de haver quem estivesse se relacionando com a mulher do seu próprio pai, que chama-se incesto. Aí vocês vão entender, né? Ele fala isso no capítulo 5, né? Que havia na igreja quem estivesse tendo um relacionamento com a mulher, um filho se relacionando com a mulher do seu próprio pai, que chama-se incesto, e por aí vai. Você vai encontrar nessa igreja divisão, você vai encontrar nessa igreja pessoas que estavam colocando causas na justiça, quando poderia ser tratada entre os irmãos, entre os anciãos, de sorte que era uma igreja que ela estava realmente vivendo um momento muito difícil no que diz respeito à vida moral. Então, apesar de ser uma igreja a qual ele salienta no capítulo 1, versos 4 a 9, que eu vou ler para vocês, voltando um pouquinho aqui, era uma igreja que não faltava nenhum dom, era uma igreja que tinha
cristãos cheios do Espírito Santo, vivendo momentos assim, num êxtase espiritual. Ele diz isso, sempre, no capítulo 1, versículo 4 a 9, ele diz: sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo, olha lá, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo, tendo sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha lá, o lado espiritual era coisa que nem se esperava, mas aqueles realmente que tinham nascido de novo, que tinham se tornado novas criaturas, que eram pessoas regeneradas, estavam vivendo num êxtase espiritual, de modo que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a palavra pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então era uma igreja que tinha esse viés, era uma igreja que alguns cristãos viviam realmente uma vida cristã autêntica, mas em contrapartida havia aqueles que estavam vindo para a igreja e estavam vivendo de todo jeito, que não era mais para viver essa vida. Então, apesar de ser uma igreja a qual ele salienta coisas maiores existentes na comunidade, havia também aqueles que estavam vivendo e causando escândalos. Isso você vê no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Isso que eu estou falando acerca dos escândalos existentes naquela igreja. Então, por que nós demos esse título? Os malefícios das tendências do evangelho da dissensão. É que geralmente, irmãos, quando um cristão, por alguma fraqueza, por algum deslize espiritual, por algum deslize moral, comete um escândalo, parece que todo mundo leva a culpa. As pessoas fazem uma leitura de um cristão que cometeu adultério, cometeu algum abuso sexual, fez alguma coisa, tudo é farinha do mesmo saco. Faz-se logo uma leitura generalizada, que está aquilo tudo ali, é tudo uma coisa só. Não é assim. Não podemos fazer um julgamento, como alguém já disse, uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Não. Se você tiver 10 filhos e tem um que é ovelha negra, não é obrigado que os 9 sejam ovelhas negras também. Você não pode julgar que os outros 9 demais filhos são tudo ovelha negra. Não, só tem aquela que é ovelha negra na família. Porém, essa diferença daqueles que viviam assim uma vida vulnerável a toda sorte de pecado, estava trazendo uma imagem negativa para aquela igreja. Ao analisarmos como aquela igreja foi plantada, nas circunstâncias como estamos descrevendo aqui, a gente vai ver, irmãos, que Corinto, em meio àquela situação desfavorável, moral, social, a situação geográfica, né, onde ela estava localizada, tinha aqueles cristãos que se comportavam dessa maneira muito carnal, que precisavam de serem doutrinados, de serem instruídos, de serem ensinados, de tomarem o genuíno leite da palavra. Por isso que Paulo diz aqui no texto que nós lemos: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uma criança recém-nascida precisa de receber o leite materno, que é riquíssimo em nutrientes. Quem faz aqui, trabalha na área da saúde, sabe que tem de tudo o leite materno. Enquanto houver leite materno para que a criança seja amamentada, maiores serão todas as suas resistências imunológicas. Quem trabalha na área da saúde sabe mais do que eu, mas é um leite riquíssimo em nutrientes.
E Paulo está usando aqui uma comparação que todo mundo entenderia, que estava falando do leite genuíno da palavra. Mesmo para aqueles que ainda não tinham se convertido, que não tinham nascido de novo, eles iam receber para que eles pudessem se sentir fortalecidos, amadurecidos e pudessem crescer realmente espiritualmente falando. Então, não se dá uma feijoada a uma criança recém-nascida. Óbvio, não se vai fazer um mingau, nem um mingau para uma criança que nasceu ontem. Ela vai ter que receber aquele leite refinado, né, da mama da sua mãe. Então, tem que ter um alimento específico. E esse alimento específico que Paulo fala aqui, que ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Vocês não podem, vocês têm que receber um leite refinado da palavra. E eu quero dizer para vocês aqui uma coisa importante. Há muitas pessoas que às vezes estão na igreja, ou vieram para a igreja, e pelo fato de ainda não terem passado pelo processo do novo nascimento, não importa se converteu ontem, não importa se converteu faz 1 ano, faz 5 anos, faz 10 anos, faz 15, faz 20, faz 30 anos, se não nasceu de novo, vai ter esse comportamento na igreja, de carnalidade, de tudo se inflama, de tudo fica meio, a gente costuma dizer, birrento, com azedume, não é? Isso acontece. Eu conheço história de pastores e até de determinadas pessoas influentes na comunidade, que pelo fato de, não estou julgando, de não terem passado por um processo de novo nascimento, não importa quantos anos tem de igreja, e não importa se tem ou não nascido de novo. Então essas pessoas que estão às vezes amarguradas, angustiadas, têm determinados problemas com relação à sua vida, à sua conduta, essas consequências, elas muitas vezes são prejudiciais, porque essas pessoas ainda na comunidade, porque ainda não passaram pelo processo de libertação, de regeneração, de novo nascimento, não se tornou ainda uma nova criatura, e aí traz uma série de dificuldades no relacionamento com a comunidade. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvirmos a continuação desta palavra. Infelizmente, o nosso tempo só dura 30 minutinhos e é por isso que nós esperamos a compreensão de todos. Desejamos a todos um dia abençoado, que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia, abrindo caminhos, abrindo portas para que você sinta a mão de Deus guiando, dirigindo, guardando, protegendo e abençoando a sua vida e toda a sua família. É o que nós desejamos a todos. Agradecemos a quantos estiveram conosco. Divulguem o nosso programa para que as pessoas que ainda não nos acompanham no YouTube possam continuar conosco, como você, assistindo todos os dias o programa Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser.